O engenho teatral agora está passando por uma reforma, por mudanças. Então ele está... Quem olha a imagem fala, nossa, que coisa mais destruída ou aparentemente decadente, né? Já que a gente está falando de teatro, literalmente esse teatro, nesse sentido, pode ser uma metáfora da sociedade que a gente vive, né? A destruição e a decadência total de uma civilização que está num beco sem saída, que foi agora agravado por conta da pandemia. O arco chega aqui, nesse ponto externo. O engenho teatral, ele é criado, de fato, ele passa a existir enquanto espaço em 1993, mas já era um projeto desde 79. E se a gente for pensar, a história começa no século XIX, né? Então tem muitos antecedentes criminais nessa brincadeira. De 79 a 93, o grupo frequentou o circuito tradicional de teatro. Tinha experiências ligadas à periferia, mas eram poucas. Mas em 93 a gente construiu o engenho e mergulhou na periferia de São Paulo. Eu comecei a fazer teatro pequeno, enfim, depois fui fazer curso, fui fazer graduação. E assim que eu saí da graduação, eu entrei num processo de uma montagem de um espetáculo que trabalhava dentro de um circuito de teatro tradicional e que tinha muitos equívocos, problemas, na minha opinião. Não sabia muito identificar o que tinha, quais eram as questões. Em um momento, conversando com um amigo um pouco mais velho, de uma companhia de teatro de grupo, me disse assim, você precisa conhecer o Engenho Moreira. Então eu vim para cá e comecei a viver uma contradição, né, gigantesca, porque eu não tinha saído do outro processo que eu estava e ao mesmo tempo escutava as coisas que se discutia aqui, no Engenho, que ia para um caminho totalmente diferente. E aí, depois que acabou, né, o processo com outro espetáculo, eu resolvi ficar aqui e só aqui. Decidi que o caminho que eu ia seguir com o teatro era aqui no Engenho, era o espaço onde eu me identificava mesmo, onde eu queria estar. Tem muita coisa para falar na história, mas sinteticamente uma das questões é assim, a gente aprende em escola, quando vai estudar teatro, a gente sempre estuda preso à obra. Parece que a história da arte do teatro é uma história de obras, de autores, de artistas, desvinculada da realidade. Para o engenho não, teatro não é a obra, teatro é um conjunto de relações, que começa na forma de produção, como é que a gente se organiza para produzir e para criar espetáculo. Então, por exemplo, ter um espaço próprio é fundamental. Passa pela obra, chega no público. Essas três coisas são dependentes. Uma determina a outra. Público, obra, criação, processo de criação. E essas três coisas não estão soltas no espaço. Elas estão presas a um momento histórico e a um local específico, geográfico, cultural, econômico. Então, é esse conjunto de relações que, para a gente, define o que é teatro. A partir de 2002, desenvolvendo um projeto que a gente chama Teatro de Bolso, que para a gente passou a ser fundamental, porque são experiências cênicas de linguagem de 5 a 10 minutos que dispensa cenário, luz, qualquer coisa. Porque com isso a gente sai do teatro, vai para a quebrada, vai para um encontro, uma reunião, uma assembleia, uma ocupação, um pátio de escola e apresenta essas cenas curtas. É como se fosse um cartão de visita, ao mesmo tempo um aperitivo, e melhor do que uma fala, eles já estão lidando com uma linguagem, e para a gente é um puta aprendizado. Se não fosse o teatro de bolso, a gente não faria os espetáculos que está fazendo agora. E a gente tem que dar todas essas voltas que eu estou dizendo.